A Xiaomi reformulou sua linha Redmi Note em 2021, com o Redmi Note 10 trazendo mudanças grandes em comparação ao Redmi Note 9, como tela AMOLED e som estéreo, 2 itens inéditos na linha, e a troca de um chip da MediaTek por uma solução da Qualcomm. Mas será que as mudanças realmente fazem valer a troca de um pelo outro? Ou quem tem o Redmi Note 9 não precisa se preocupar em migrar para o mais novo por enquanto? Para responder essas e outras perguntas, colocamos os dois intermediários da Xiaomi lado a lado, e o resultado você confere agora. 2 aparelhos feitos de plástico, mas com identidades visuais bem diferentes. Olhando de frente, temos a primeira mudança, com o furo na tela para a câmera de selfie saindo do canto superior esquerdo no Redmi Note 9 para ficar centralizado no Redmi Note 10. O furo também ficou menor graças ao uso do painel AMOLED, mas o aproveitamento frontal é basicamente o mesmo nos dois aparelhos. Na parte traseira temos os dois modelos com um módulo destacado para as 4 câmeras, mas aqui as coisas se invertem, sendo o módulo centralizado no Redmi Note 9 e alocado no canto superior esquerdo no Redmi Note 10. Além disso, ele é um pouco menor no aparelho mais novo, já que as câmeras ficam organizadas de forma diferente e não tem um leitor de digitais ali, que está agora na lateral integrado ao botão de energia. Se você prefere o leitor de digitais na traseira ou na lateral é questão de gosto, mas ambos funcionam bem e cumprem o seu papel. Já em dimensões, o Redmi Note 10 é menor em todos os sentidos e também mais leve, mesmo tendo tela só um pouquinho menor, o que mostra o acerto da Xiaomi em trocar a proporção de 19,5:9 para um de 20:9. Curiosamente, o Redmi Note 10 tem proteção contra respingos de água e poeira graças à certificação IP53, enquanto o Redmi Note 9 tem tela com vidro Gorilla Glass 5 contra a Gorilla Glass 3 no modelo mais novo. Então, um vai sobreviver melhor a acidentes envolvendo água e o outro vai se safar melhor com quedas e arranhões. Nenhum dos dois se destaca muito, mas o Redmi Note 10 leva ao ponto por ter corpo mais ergonômico e certificação IP. O Redmi Note 10 chega com tela Super AMOLED, com brilho máximo de 1100 nits, contra o Redmi Note 9 com sua tela IPS LCD, que rendeu comentários negativos em nossa análise, apresentando brilho baixo e cores distorcidas. As telas têm tamanho quase idêntico e mesma resolução Full HD, mas a densidade de pixels é pouca coisa maior no Redmi Note 10 por conta do painel mais compacto. Ainda que não seja um painel tão bom quanto de outros modelos da própria Xiaomi, como o Redmi Note 10 Pro, com sua taxa de 120 Hz, já é um avanço considerável de um modelo para o outro, com o Redmi Note 10 entregando brilho mais forte, cores mais intensas e preto profundo. E é isso. Ponto para o Redmi Note 10. Além de passar a contar com tela AMOLED na linha Redmi Note, a Xiaomi também trouxe som estéreo para seus novos modelos, tornando a experiência de consumo de mídia melhor em todos os sentidos. O som estéreo no Redmi Note 10 distorce um pouco quando no volume mais alto, mas no geral entrega som balanceado e eleva a qualidade ao assistir vídeos, ouvir músicas ou jogar. Ambos possuem porta P2 para fones de ouvido, mas nenhum deles vem com fone na caixa. Mais um ponto para o Redmi Note 10. 2 modelos que saem de fábrica com a MIUI 12, mas o mais recente já vem com o Android 11 instalado de fábrica, enquanto o Redmi Note 9 precisa fazer o update assim que é tirado da caixa. Com isso, basicamente todas as funções vistas no aparelho mais novo também podem ser encontradas no mais antigo e vice-versa, não sendo algo que vai definir pela compra de um ou outro. Como a Xiaomi costuma dar mais atenção a versões da MIUI do que do Android, ambos devem receber basicamente as mesmas atualizações, mas é pouco provável que o Redmi Note 9 seja atualizado para o Android 12. Como extras, ambos trazem infravermelho para servir como controle remoto universal, mas apenas o Redmi Note 9 pode ser encontrado em versões com NFC. Um deve ver o Android 12 algum dia, outro tem versão com NFC. Vamos de empate nesse quesito. Snapdragon ou MediaTek? É verdade que a taiwanesa vem trabalhando muito bem em seus novos chips da série Dimensity, mas o Helio G85 presente no Redmi Note 9 ainda é de uma época não tão glamurosa assim. Tudo bem que o Redmi Note 10 vem com o Snapdragon 678, outro chip não tão badalado, mas a diferença no geral foi grande. Nenhum dos dois se saiu bem em nosso teste de velocidade, mostrando que a MIUI é a grande vilã dos aparelhos da Xiaomi quando se trata em abertura e reabertura de aplicativos, matando processos em segundo plano a todo momento para tentar poupar a bateria. Mas, na briga de foice entre os dois, o modelo mais novo acabou se saindo melhor por ter mais lenha para queimar.
Em testes de benchmark, os números também são melhores no Redmi Note 10, em especial no Antutu. Pelo menos nos jogos a diferença não é tão grande, com ambos conseguindo rodar basicamente todos os títulos, ainda que precisem baixar um pouco a qualidade em alguns deles. Caso você tenha grana para gastar, poderá pegar qualquer um dos dois com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, enquanto a versão mais básica parte com metade dessa RAM e armazenamento no Redmi Note 9, mas com 4 GB de RAM no Redmi Note 10. Por ter sido mais rápido e ainda ter mais RAM no modelo mais barato, ponto para o Redmi Note 10. Os números de bateria são praticamente idênticos nos dois, com 5.000 mAh no Redmi Note 10 e pouca coisa a mais que isso no antecessor. Mas a autonomia dos dois não é nem de perto parecida. O Redmi Note 10 é o nosso atual líder de autonomia no teste padronizado de bateria, superando a marca que pertencia ao Moto G7 Power, ao alcançar mais de 30 horas de uso com mais de 15 horas de tela ativa. Não que o Redmi Note 9 tenha autonomia ruim, conseguindo mais de 22 horas de uso com 11 horas de tela, mas são tempos bem diferentes. E as coisas também pendem para o lado do Redmi Note 10 quando olhamos a recarga, já que ele não só é compatível, como traz um carregador de 33 watts na caixa, enquanto o Redmi Note 9 conta apenas com 18 watts. Com isso, o modelo mais novo precisa de metade do tempo para ir de 0 a 100%. Ponto para o Redmi Note 10 com louvor. Temos exatamente as mesmas câmeras nos dois aparelhos, com sensor principal de 48 megapixels, ultra-wide de 8 megapixels, macro e profundidade de 2 megapixels. Mas não, as fotos não são iguais nos dois. Um ponto em que a MediaTek sempre pecou foi no processamento de imagens. E isso fica nítido ao notarmos a diferença entre as fotos feitas com o Redmi Note 9 e o Redmi Note 10, mudando apenas o Helio G85 pelo Snapdragon 678. O modelo mais recente ganhou cores mais acertadas, mais nitidez e até melhor desempenho em ambiente noturno. Com a câmera ultra-wide, a diferença também existe, sendo gerados resultados bem ruins no Redmi Note 9 e mais aceitáveis no modelo mais recente. Enquanto a macro não é nenhuma maravilha em nenhum dos dois, assim como o desfoque em fotos com o modo retrato. Por se sair melhor no geral, ponto para o Redmi Note 10. Em gravação de vídeos, a coisa é ainda mais dolorosa para o Redmi Note 9. Enquanto o modelo de 2020 é limitado a gravar vídeos em Full HD e, pasmem, grava com som mono, o modelo mais recente permite gravar vídeos em 4K e tem uma captação de áudio estéreo digna de um modelo intermediário. A qualidade também tem muita diferença entre os modelos, com vantagem clara para o Redmi Note 10. E assim, mais um ponto para o Redmi Note 10. A câmera frontal é onde temos menos diferenças na prática, já que o Redmi Note 9 até faz um trabalho bem razoável, que é apenas um pouco aprimorado no Redmi Note 10. Nenhum dos dois se sai muito bem em ambiente noturno, e o modo retrato acaba falhando principalmente ao redor do cabelo. Um pouco melhor ainda é melhor, então ponto para o Redmi Note 10. Tanto o Redmi Note 9 quanto o Redmi Note 10 estão disponíveis oficialmente no Brasil, e, curiosamente, o modelo mais antigo está R$ 100 mais caro em sua versão com 64 GB de armazenamento e 3 GB de RAM do que a Xiaomi cobra no novo com 4 GB de RAM e o dobro do armazenamento interno. Caso você decida importar, terá preço parecido nos dois. E considerando o atropelo que vimos no comparativo, não tem como dar outro resultado. Ponto para o Redmi Note 10. Poucas vezes vimos um comparativo entre modelos da mesma linha com um abismo tão grande entre as gerações. A verdade é que o Redmi Note 9 não convenceu quando foi lançado e trouxe muitos pontos que já eram motivo de discussão até em relação ao Note 8. E por isso a Xiaomi resolveu se mexer e trouxe um modelo completamente diferente na atual geração. Com um placar de 10-1, onde o único ponto conquistado pelo Redmi Note 9 foi vinculado ao consumidor que quer NFC para fazer pagamentos com o smartphone, nem tem muito o que se discutir. O Redmi Note 10 é um aparelho melhor em absolutamente tudo e ainda custa o mesmo ou até mais barato dependendo de onde você comprar. E claro, nós te ajudamos a encontrar as melhores ofertas com os links que estão na descrição e no comentário fixado. Aproveite para deixar seu comentário sobre o que achou das mudanças feitas pela Xiaomi e se acha que o Redmi Note 10 realmente evoluiu tanto assim em relação ao seu antecessor. Aproveite também para ver este comparativo em texto lá no tudocelular.com,
com galerias de fotos e muito mais. Eu fico por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.